Minasan, konnichiwa, pretty days! O vídeo de hoje é de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos vocês que participaram lá do post. Eu pedi pra vocês mandarem uma pergunta, foram mais de 1000 comentários. Quer dizer, mais ou menos. Muito obrigado a cada um de vocês que participou. A gente não vai conseguir responder todo mundo, mas vamos responder algumas perguntas aqui. E a primeira pergunta é do Brunesco. Por que não fazem sobre séries e filmes que assistem? Deve ser vídeo, né? Faltava a palavra aí. Ficaria legal. Eu e minha esposa curtimos muito o canal de vocês e não perdemos um vídeo. Forte abraço! Porque aqui no canal a gente tenta abordar o tema Japão, mas como seria se você visse um vídeo com a gente falando sobre séries e essas coisas? Será que seria legal? Deixa aqui pra nós nos comentários. Vai que vocês gostam, né? Escreve aí pra gente. A Diana Correia pergunta: vocês já pensaram eu trabalhar em The Guia Turístico para brasileiros aí? Porque você conhecem coisas muito legais, daí seria ótimo pra quem quer conhecer um pouco do Japão. Adoro vocês. Obrigada. Comparando comigo, a Prit já tá um pouco adiantada, ela fez curso, já sabe ler mais do que eu também, algumas palavras técnicas, consegue fazer algumas pesquisas, algumas traduções. Eu acho que é uma boa ideia sim. O que vocês acham? Escreva pra gente também nos comentários. A participação de vocês, a nossa interação aqui, ó, é muito importante, tá? A gente tá esperando pra ler, hein? Essa é grande, hein? Paciência aí. Henrique Laje Chaves. Olá, sou aluno do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou cursando mestrado em educação e na minha pesquisa estou querendo saber como se dá o uso de videoaulas no YouTube. Vocês acreditam que o YouTube é uma potencial plataforma para se aprender a ensinar? Vocês também poderiam perguntar em vídeo o que seus inscritos acham sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Assim como os comentários em resposta a essa pergunta, vou poder entender melhor essa situação. Pelo bem da educação e da ciência, posso contar com a ajuda de vocês? Grande abraço. PS, conheci vocês pessoalmente em Belo Horizonte, foi incrível. Pô, que legal. Eu acho que a plataforma YouTube é muito boa pra gente aprender as coisas. Eu já aprendi a montar computador vendo vídeos no YouTube, a lixar e encerar uma prancha de snowboard vendo vídeos do YouTube. Eu acho que tem uma certa limitação, não desmerecendo o professor, acho que o professor é fundamental em muitas coisas, mas o YouTube também tem seu crédito aí. Eu acho que o YouTube, ele acaba sendo aquele lugar, tipo a biblioteca, onde você vai e às vezes tem trabalhos de outras pessoas que já fizeram sobre o assunto que você tá querendo pesquisar. Então você vai, olha o trabalho daquela pessoa, se inspira em tudo aquilo que tá lá e faz o seu próprio, então tira suas próprias conclusões. O YouTube também acho que é mais ou menos parecido. Às vezes quando a gente vai fazer um vídeo em determinado assunto assim sobre o Japão, a gente tem que pesquisar e acaba achando muito conteúdo no YouTube. Então a gente vai, assiste, dá aquela olhada assim no trabalho que a pessoa fez, anota algumas coisinhas e coloca nossas ideias lá também e faz um vídeo. Ricardo Pinheiro pergunta: aquela história que no Japão cada casal só pode ter 2 filhos, procede? Que história é essa? Acho que não procede não. Eu acho que foi na China isso daí, hein? Coisas da Mimim. Como é o custo de vida aí no Japão? Sei que é bem melhor do que no Brasil, mas tem a questão de terremoto, furacão. Podem tirar essa curiosidade minha? Manda beijo! Amo muito vocês. Beijo! O custo de vida no Japão, no modo geral, a gente tem uma playlist chamada Custo de Vida no Japão, é só você dar uma olhada. Agora, em relação a furacões e terremotos, não é tão assim como as pessoas pensam. Se você dar uma pesquisada bem na internet, procurar a respeito de mortes por acidentes naturais aqui no Japão, você vai ver que morrem muito menos pessoas, quer dizer, deixa eu corrigir, que morrem menos pessoas por acidentes naturais no Japão do que por homicídio no Brasil, por exemplo. Então, furacão e terremoto é a sua menor preocupação aqui no Japão. Mas será que ela tá falando assim de preocupação ou de tipo, como que é? Será que é tipo igual nos filmes assim, que a onda vem e cobre o prédio todo assim, que leva a torre de Tóquio embora, abre o chão no meio, aquele terremoto, as pessoas caem dentro. Não é nada disso. Geralmente os terremotos são tranquilos. Quando acontece uma calamidade desse nível, dessa intensidade, foi como aconteceu em 2011. Mas não acontece todo ano, não acontece todo mês, todo dia. É, pra você ter uma noção, na verdade, terremoto acontece todo dia. Mas terremotos fortes, assim, onde todo mundo fica sabendo que deu até aquele tsunami lá naquela vez, aquelas ondas gigantes, tá? É porque realmente acontece assim, sem ser previsão, sem ser, tipo assim, acontece, né, minha gente? Mas como é que vai saber? Não é a força da natureza, não tem como você lutar contra isso. Você tem que tentar prever, talvez. Pois é, mas como tem muito, né, dessas coisas, o país ele é bem preparado pra isso. Então, terremotos, furacões, essas coisas assim, de pequeno a médio porte, eu tenho certeza que o país ele é muito seguro quanto a isso. Tipo, as casas são bem preparadas, existem locais de abrigo se acontecer alguma coisa. Agora, desses de grande escala, assim, às vezes não tem o que fazer. Ju Januário, gostaria de saber como foi o casamento de vocês aí no Japão. Ju Januário, o nosso casamento não foi aqui no Japão.
É brincadeira, hein? Nosso casamento foi no Brasil e foi uma coisa bem assim, apenas para os familiares, num salãozinho pequeno, não teve cerimônia, alguém lá que podem agora beijar a noiva, vocês estão juntos para sempre. Não teve nada disso, né? Deixa eu corrigir melhor isso. A gente fez uma pequena festa de casamento no Brasil por causa dos familiares. Foi o que eu falei. Mas casar mesmo, a gente só casou aqui no Japão no casamento civil que se diz no Brasil, né? Isso, só assinou o A gente papel. foi na né? prefeitura e assinou os papéis somente aqui no Japão. Mas casamento, assim, aquele casamento. Não teve. A gente investiu nosso dinheiro em estudo. Vanessa Lira. Logan, aí no Japão tem creme para cabelos cacheados. Aqui no Brasil tem muitos cremes especializados para cabelo cacheado. Mas no Japão, a grande maioria da população tem o cabelo liso. Isto confirma. Como você cuida do seu cabelo? Dá hidratação e passa creme para pentear? Um grande beijo. Gosto muito de vocês. Eu não cuido do cabelo. Eu acordo e deixo ele do jeito que tá. Assim que tá, ó. Mentira! Você passa creme no cabelo para os seus cabelos enrolados. Eu vou chegar nisso. Não foi isso que ela perguntou. Eu não penteio o cabelo, eu não passo um shampoo específico. Até procurei, pra não ser mentiroso, eu até procurei, mas não achei nada, como você mesmo falou. Aqui no Japão todo mundo tem cabelo liso e fica aqui no difícil. Japão não tem nada de cabelo Então enrolado, vai nada. qualquer um que tiver aí pra usar mesmo, e aí depois eu passo um creme de coco pra ele ficar melhorzinho. Mas é só isso, mais nada. Então, por exemplo, esse cabelo aqui, ó, não penteei, não passei o creme na hora que eu acordei, não fiz nada. É do jeito que eu acordei, tá assim, ó. E Mas fica. ontem, depois de lavar o cabelo, Depois do você banho é passou. normal. Não é normal. Pra cabelo liso não precisa e você precisou. Para os seus cabelos enrolados. Caio Coelho perguntou: vocês não falam muito de outras pessoas aí no Japão. Vocês têm amigos brasileiros ou japoneses que moram no Japão? O que vocês gostam de fazer juntos? Sobre o seu primeiro comentário, Caio, a gente não fala sobre outras pessoas aqui no Japão porque a gente não tem costume de falar de outras pessoas mesmo. Sendo aqui no Japão, sendo no Brasil, sendo em qualquer lugar. A gente não tem costume de ficar falando. Os nossos amigos e as pessoas mais próximas, assim, a gente acabou meio que se deslocando muito. Se você acompanha bem o canal, vocês, né? Vocês sabem que a gente já se mudou bastante. Já foi para várias províncias e vários lugares do Japão. E então nossos amigos foram meio que ficando lá e a gente foi se mudando. Então a gente tem nossos amigos, a gente tem pessoas que a gente tem contato, sim, mas a gente tá um pouquinho distante. As pessoas que a gente tem mais contato aqui no Japão acabam sendo nos jogos online, porque daí dá pra gente se ver em qualquer horário, qualquer lugar, né? Cada um na sua casa lá, se encontra no jogo, enquanto vai jogando, vai batendo um papo e tal. E essas coisas, eu acho que é isso que a gente mais gosta de fazer com nossos amigos. Patrícia Peixoto. É muito curiosa a vida de vocês aí no Japão. Mas me responda uma coisa. Qual é o principal problema social ocorrente na nação japonesa? Aqui no Brasil há muita fraude, corrupção, violência e por aí. Quais os pontos sociais mais críticos? Eu não sei responder. Eu acho que no momento, um ponto que está sendo bem crítico, assim, que está sendo bem discutido nas televisões é a parte do imposto, Luga. Ah, é verdade. Vai ter um aumento do imposto de 8% para 10%. Já foi adiado 2 vezes e tá aí nesse vai, não vai, porque isso vai abalar um pouco a economia. Uma outra coisa que acontece tem relação ao imposto. O imposto aumentou porque o Japão tá precisando de dinheiro para conseguir sustentar os mais velhos. Porque os mais velhos, eles não... Desculpa a palavra, mas é isso que tá acontecendo na realidade, viu, gente? Não é preconceito da Print nem nada, é coisas ruins, tá? É que os mais velhos não estão morrendo. Então, o governo tem que sustentar esses mais velhos. Para sustentar os mais velhos, eles precisam dos mais novos trabalhando. E os mais novos trabalhando não estão nascendo. Então, não tem gente para dar dinheiro. Para dar dinheiro, não. Para criar esse dinheiro, para gerar esse dinheiro, para sustentar os mais velhos. Tem muitos mais velhos do que muitos mais novos trabalhando lá para dar o dinheiro pros mais velhos. Então, o que é que o governo, né, fez para sustentar os mais velhos? Fez esse negócio aí do imposto. O imposto sendo mais alto, daí mais dinheiro pros mais velho tá lá, entendeu? Acho que esse seria o que eu consigo falar, até porque é a Pris que falou. Eu mesmo pensando assim, ó, não consigo pensar em nada. Amanda Vitor, vocês têm planos de algo diferente para o futuro ou pretendem continuar sempre como youtubers? E o que mais chateiam vocês com essa profissão? Que é tão difícil, mas ainda muitas pessoas ainda julgam tanto. Amo o canal de vocês, beijão, obrigada. Sim, nós temos outros planos além do YouTube, como você já pôde ver em outras perguntas aí relacionadas ao turismo. Vamos ver se tudo isso vai dar certo. São planos futuros, planos que temos que construir com cuidado. E sobre a sua outra pergunta, que é relacionada ao que mais nos chateia aqui no YouTube, hoje em dia, pra mim, pelo menos, já não tem mais nada, porque a gente já ouviu tanta coisa já que agora... Tchau!
Respondendo a sua primeira pergunta, continuar vivendo sempre como youtuber, eu comentei isso na live que eu fiz hoje no canal Eu e Ela Joga. Eu acho difícil você escolher algo pro resto da sua vida. Eu não penso em fazer nada desse tipo para o resto da minha vida. Eu acho legal você mudar as coisas, aprender coisas novas. Existe um determinado momento da sua vida que você acaba enjoando. Se isso algum dia acontecer com o YouTube, eu não vou ter problema nenhum de escolher fazer outra coisa, de procurar outra coisa, de me divertir com outra coisa. Eu estou apto a mudanças e eu acho que isso é o mais importante. E o que mais chateia nessa profissão, acho que não é nem bem chatear, mas é algo que me deixa triste, não é que me chateia mais, mas me deixa triste, é ver a tamanha falta de educação de muitas pessoas em comentários, em comentar simplesmente uma opinião, tipo, eu não gosto de vocês, dos seus vídeos, e tem que xingar, tem que usar palavrões, tem que ofender, tem que xingar a mãe, o pai, a família inteira, o tio, a avó, quem já morreu, só pra dizer que não gosta. Eu acho isso de uma infantilidade, de uma ignorância tão grande que me chateia de ver que a pessoa não consegue evoluir. Ah, pra mim já, tanto faz. Tchau! Angry Birds Real Fã. Temos aqui um fã real de Angry Birds. Minha família adora vocês. Fazem sucesso porque são divertidos, sinceros, transparentes e ainda se preocupam em passar um conteúdo. Isso sim é um canal inteligente. Muito obrigado. Sem apelar para bobagens como vemos em muitos canais. Gostaria de saber qual a melhor forma e a mais em conta de contratar Wi-Fi para quem vai passar alguns dias em Tóquio? Chip pré-pago ou roteador portátil? Beijos, Gisele. Eu acho, Gisele, na minha opinião pessoal, eu acho que é melhor você ter um roteador portátil, que aqui no Japão fala Pocket Wi-Fi. Eu acho que é muito mais vantajoso. Você não precisa se preocupar se o chip vai entrar ou não, se vai funcionar ou não, esse monte de blá blá blá. Você pega esse roteador portátil, ele vai receber o sinal, tem Wi-Fi para mais ou menos acho que umas 10 pessoas e todo mundo vai poder usar o Wi-Fi ali, ó, rapidinho. Existem locais e regiões que não vai funcionar, então é melhor você pesquisar para saber se vai funcionar legal ou não pro local que você quer. Só isso. Essa é a minha opinião. Franciele Fran, na opinião de vocês, por que tem tantos suicídios no Japão? E os filhos? Vai ter ou não? Primeiro vamos responder sobre os filhos. Vai ter ou não? Aí eu já não sei. É coisa minha e do Loga. A gente já respondeu em vários vídeos que sim, que a gente quer ter, mas quando, gente? A gente não sabe. Então é eu e o Loga aqui, entendeu? Mesmo porque eu e o Loga, nós somos daquela opinião de que tipo assim, ó, não tem como falar assim, olha, é amanhã vamos ter um filho, é depois de amanhã vamos ter um filho. Eu quero que ele nasça no mês de junho. Eu quero que ele nasça no mês de dezembro, eu quero, porque esse signo aqui vai ser melhor, ou então não, vai estar quente, vai estar frio, eu não sei nada disso. Agora, falando sobre os suicídios, eu acho que tem bastante aqui no Japão por causa do jeito que o japonês é mesmo. Aqui no Japão existe um telefone, assim, ó, para ajuda para as pessoas que estão com depressão. Então, talvez, às vezes, o japonês, ele é muito fechado, ele é tão fechado que às vezes ele não consegue contar para outras pessoas que ele está chateado, que ele está triste, que talvez ele tenha algum problema. Às vezes ele nem sabe que ele tem algum problema. E às vezes pode acontecer essa coisa de suicídio. Já teve histórias que eu vi que é assim, tá? E às vezes ele tá sem dinheiro e daí a família está toda com problemas e daí ele vai, faz um seguro de vida, se mata e aí o dinheiro fica pra família. Já vi histórias assim, não sei se é verdade, não sei se é todo japonês que faz isso, hein? Não vamos colocar aqui como se tipo, a Prit falou que é assim, então o japonês é assim. Outra coisa importante falar, que eu pesquisei um pouco na internet a respeito dessa pergunta, e muitos de vocês provavelmente não sabem, e vocês que são fãs de grupos coreanos de K-pop, provavelmente também não sabem que na Coreia há mais suicídio do que aqui no Japão. A Coreia do Sul. Coreia do Sul. No ranking de países, o Japão tá em 15º, o Brasil tá em 124º. Mas eu não sei se esses dados também são concisos, concretos, porque no Brasil eu não sei se eles trabalham muito com esse trabalho de saber. Se é registrado mesmo ou essa marca ou não, né? Ou se a pessoa que retirou a própria vida, se ela deixou ali claro que realmente ela queria tirar a vida dela. Aqui no Japão, o que a gente vê assim nas notícias, pelo menos, eu não sei, viu, gente? Não vamos colocar de novo, não vamos colocar isso como a Prit lá do Japão, acho que a gente falou. Então é assim, o que a gente viu já em notícias é que muitas pessoas que tiram a própria vida, antes elas fazem uma carta, ou elas já vão deixando rastros de que possivelmente elas iam fazer aquilo. De uma maneira geral, é mais compreensível entender que houve um suicídio aqui no Japão do que se houve um suicídio, por exemplo, no Brasil. Eu acho que o trabalho em cima desse tipo de acontecimento social é maior aqui no Japão. E todo mundo acha que o Japão é o país que tem o maior número de suicídios, mas países como a Rússia, como a Bélgica, como a Mongólia, como a Coreia do Sul, tem muito mais suicídios, infelizmente, mas não são tão falados na mídia, não está aí assim na manchete, na televisão, na internet, e aí todo mundo acha que é só o Japão. Que é só o Japão, ou que o Japão é o número 1 em suicídios. O único. Isso é um erro. Suicídio existe, pessoas que precisam de ajuda existem, então é melhor a gente tentar trabalhar isso do que ficar contando ou achando que só um lugar tem, e no nosso país, por exemplo, no caso no Brasil, não tem. Ou a gente sabe, mas tipo, alivia porque a casa do vizinho está mais. Uma coisa que o Loga comentou sobre esse negócio de
estatísticas que o Brasil está em centésimo e alguma coisa, o Japão está em 15º, eu acho que ele esqueceu de dizer que a Coreia do Sul está em 5º. E você sabia disso? Vocês que estão assistindo, vocês sabiam disso? Não. Nós também sabíamos disso? Não, também não sabíamos. E a gente só comenta por que no Japão, por que no Japão, por que no Japão. Talvez é um assunto que se espalhou, que todo mundo ficou sabendo que aqui tem essas coisas. Mas no país de vocês, em qualquer lugar do mundo, gente, tem isso. Então não vamos colocar isso como tipo assim, ó, no Japão tem e aqui não tem. Ou então tipo, aqui tem, mas é pouco. Não, tem e é um problema. Tem em todos os lugares. Como esse assunto é sério, um outro assunto sério também que dá pra encaixar nessa mesma reflexão é em relação ao preconceito. Acham que o japonês tem preconceito contra estrangeiro, mas no Brasil, no próprio Brasil, no nosso Brasil, também tem preconceito contra estrangeiro, infelizmente. Mas Até as mesmo pessoas... com quem é brasileiro. Então não achem que é um outro país e lá é pior. Existem países que têm mais, existem países que têm menos, mas todo país tem esses problemas porque nenhum país é perfeito, porque nenhum ser humano é perfeito. Lucas Ferreira, ultimamente tenho visto reportagens sobre cidades que correm o risco de ficarem inabitadas aí no Japão, pois as pessoas não querem morar lá mais. Isso realmente é uma realidade tão presente? Sim, é uma realidade. Existem cidades aqui no Japão que estão sumindo e existem casas também chamadas de zombie house. Casas zumbis, que elas estão ficando inabitadas, ninguém compra, ninguém reforma, não acontece nada e fica assim destruída. Porque tá diminuindo mesmo a população japonesa. Isso é algo recorrente aqui. Vai mudar? Não sei, mas estão tentando. Kelly Lima, como é a qualidade de vida no Japão? É realmente tudo o que dizem. Deem dicas para pessoas que querem ir pro Japão e para novatos também. Locais que podem visitar, modos de se comportarem. Como funcionam as empresas que pagam brasileiros e o tratamento? Como funcionam as empresas, como que é o tratamento e desde a parte que você falou, cadê? Deem dicas para as pessoas que querem ir visitar o Japão. É bom você assistir os nossos vídeos, no canal tem vários vídeos sobre isso, principalmente o de perguntas e respostas, onde as pessoas já perguntaram várias coisas sobre isso. Os vídeos de vlog também estão aí pra isso, a gente conta várias coisas, mostra vários detalhes de uma tomada assim, uma pegada mais normal, mais dia a dia. Então tem vários pedacinhos do dia, vários locais pra você conhecer aqui do Japão. Como é a qualidade de vida aqui no Japão? É realmente tudo o que dizem? Eu não sei o que é tudo o que dizem, mas a qualidade de vida aqui no Japão, eu acho que ela é muito estável e boa. Por exemplo, assim, eu não ganho muito dinheiro. Eu e o Logan, gente, a gente não é rico, tá? Apesar desse negócio de tudo que dizem, tipo, quem tá no Japão, nada no dinheiro. Quem tá no Japão pode comprar um carro por mês. Não tem nada a ver com isso, viu? Você tem que ralar muito e guardar muito dinheiro pra ter essas coisas aí. Não é assim, tudo vem do céu. Então, assim, ó, falando de um modo geral, se você quiser ter um trabalho assim, mais ou menos, onde você não precisa ficar se matando, sabe? Fazendo muitas horas extras, você vai ter o seu dinheirinho do mês, vai poder comprar as suas coisinhas assim pra comer, pra sobreviver, as suas coisas de casa. Como é que fala, Logan? Despesas básicas. Despesas básicas, né? Saneamento, essas coisas. Fala assim. Então você vai poder pagar as suas contas, as suas coisas e não vai ficar devendo para o mês que vem. E ainda, se você, assim, controlar direitinho, vai sobrar um pouquinho pra você poder ir no cineminha, poder ir ali no fliperama, comprar uns docinhos. Se tudo isso que a gente falou faz parte do tudo que dizem, então é tudo que dizem. Agora, se, como ela comentou no começo, comprar carro todo mês, trocar de celular todo dia, se isso faz parte do tudo que dizem, talvez não contaram que você tem que ralar mais de 12 horas por dia para que isso daí tudo aconteça. Então depende muito de você e do seu ponto de vista. Pra gente tendo o básico, tá bom. Luana Vlogs, como funcionam os corredores do Japão? Eu não sei o que você quis dizer com essa pergunta, mas eu estou supondo que seja os corredores de moto no trânsito. Eu já pensei em corredor de corrida de asfalto, assim, sabe? De maratona. Corredor de Fórmula 1 também. Vamos ficar com esse corredor de moto. Em São Paulo é bem comum ter corredores. Eu não sei onde você mora, Luana, mas em São Paulo é bem comum. E até quando a gente foi pro Brasil, eu me assustei um pouco que realmente as pessoas abrem um corredor para as pessoas passarem de moto, sendo que isso daí, pela lei, tá errado. E aqui no Japão não tem isso, exatamente porque pela lei também tá errado. O lado esquerdo lá, quando a gente foi, era regra, era dos motoqueiros. Aquele pedacinho do lado esquerdo isso. É dos motoqueiros. E ai de você se você estiver comendo ali aquele pedacinho onde as motos passam. Aqui no Japão, se o trânsito estiver normal, não existe isso de ter um corredor ou cortar assim pra você chegar mais rápido. Não existe isso mesmo de corredor. Se tiver um trânsito com engarrafamento, aquele trânsito parado, que os carros não estão andando, a gente já viu motos de porte pequeno atravessando, costurando os carros assim pra chegar. Mas é difícil ver isso, hein? Difícil. É difícil. Esperamos que a sua pergunta tenha sido respondida e que se
seja esse o corredor. Gisele Silva. Olá, me chamo Gisele, sou de Minas Gerais, Nova Lima. Gostaria de saber quando vocês foram para o Japão e o que de fato levaram vocês a fazer isso, tirando o fato de que o Japão é um dos melhores países para se viver. O principal motivo do porquê fez eu vir aqui para o Japão foi a falta de dinheiro. Vindo para o Japão, eu teria um emprego já e você saberia o meu salário mensal. Convertendo para o real, isso era muito legal. E a perguntinha que vai surgir agora? Mas Pete, se você precisava de dinheiro, como é que você pagou a passagem pra ir pro Japão? Existe aquela coisa de empreiteira. Você vai lá e fala assim, olha, eu quero ir pro Japão. Daí eles falam assim, ó, eu tenho esse emprego aqui, você quer? Aí você fala assim, eu quero. Então tá, então você vai, eu pago tudo pra você, você não precisa fazer nada. O que você vai precisar fazer é ficar trabalhando. Daí por mês você vai me devolvendo esse dinheirinho, tá bom? E foi isso que a gente fez. É tipo um empréstimo. Wagner Ferreira pergunta, por que vocês não fazem mais vídeos mostrando a cultura japonesa? São muito legais e educativos. Esse tipo de vídeo a gente gosta muito de fazer, mas não tem um retorno do YouTube. Se você reparar bem no nosso canal, vídeos específicos sobre a cultura japonesa não tem boas visualizações. Então quando não tem boas visualizações, não tem propagandas no vídeo. Então não tendo propagandas no vídeo, não tendo visualizações, a gente não tem o retorno do dinheiro. Então o que falta pra gente é esse retorno financeiro. Se a gente tivesse incentivos, alguma organização, alguma coisa ali, tipo, não, eu pago a sua passagem, ou então, olha, fica no meu hotel, essas coisas assim, seria fácil. A gente gravaria muito mais, porque a gente gosta muito desses tipos de vídeo. O vídeo do santuário que a gente fez foi extremamente divertido pra gente, mas a gente custou o dia inteiro pra gravar isso. E se ele não traz um retorno financeiro do investimento que a gente fez do nosso tempo, a gente não paga as nossas contas. Não quer dizer que a gente tá fazendo o YouTube só por causa do dinheiro, mas é do YouTube que vem o dinheiro pra pagar as nossas contas. Então, se não vem dinheiro, não tem como fazer vídeos também. Então a gente tenta mesclar tudo. Faz um vídeo de docinhos, faz o Será que funciona, faz vídeo de vlog e faz esses vídeos mais assim profundos da cultura, que envolvem mais tempo de pesquisa e mais tempo de produção também. Os que dá, assim, ó, que tá dentro do nosso orçamento, a gente faz, viu? Porque tem bastante no canal. Tem, se você não assistiu tudo, é até uma sugestão. Assista os vídeos que você ainda não assistiu do canal, porque tem muita informação legal e talvez você tenha perdido. Agora tem muitos outros que a gente gostaria de fazer, mas falta incentivo. Esse incentivo. Oda 87 Viana, foi isso que eu entendi. Li uma vez que o Brasil tem a maior colônia de japoneses. E aí? Qual a maior do Japão de estrangeiros? Eu fiz uma pesquisa hoje e em ordem são... Mas é verdade? O Brasil tem a maior colônia de japoneses? Sempre é verdade. Aqui no Japão tem cerca de 650 mil chineses, depois cerca de 450 mil sul-coreanos, depois tem filipino e em quarto lugar brasileiros com 130 mil mais ou menos. Então tem pouco brasileiro se a gente comparar, né, com chinês e sul-coreano. Tem pouco mesmo, de 600 mil não sei quantos chineses para 100 e não sei quantos brasileiros, tem pouquinho brasileiro. Mas se você for ver bem assim, ó, tipo, o brasileiro tá lá do outro lado do mundo, do outro lado a China tá aqui do lado, sempre teve contato aqui com o Japão, né? Então, na verdade, até que tem bastante brasileiro. Arielton Fernandes. Logan, quanto tempo você gastou para montar essa prateleira do novo cenário? Foi muito complicado? Foi. As madeiras das laterais, essas grandonas aqui, ó, essa daqui, aquela outra lá da beirada, ela tava um pouquinho empenada. E aí o parafuso não tava dando certo no buraco. E aí eu tava tentando parafusar e não tava dando. E tava me cansando, tava suando. Aí eu tive uma ideia. Peguei uma chave de fenda fininha, coloquei dentro do buraco assim, pra saber onde é que tava o desnível, né, o deslocamento. Aí pressiona daqui, força dali, vira ali, põe um pezinho aqui, a coisa... Aí foi. Aí demorou, acho que umas 2 horas, talvez. Dramático, né? Ó, pra ter uma noção, eu tava acho... contando a história, não sou dramático. A minha versão agora. Foi fácil de montar porque o Logan montou praticamente sozinho. Eu não fiz quase nada. A única parte que eu tive que ajudá-lo mesmo foi na parte de levantar o armário, porque ele foi montado assim, deitadinho. Quase perdi né? as E costas daí, aí. tinha que levantar ele, né? Isso, aí foi o único momento que eu tive que realmente ajudá-lo. Mas estamos vivos, tá tudo bem. Jungle XD Designer. Vocês trabalham em outra coisa além do YouTube? No momento, trabalhamos apenas com o YouTube. Nada além do YouTube. Só acho importante dizer, porque fica parecendo que é só uma coisinha simples e fácil de fazer. Mas trabalhar com o YouTube como criador de conteúdo envolve muita coisa, muito trabalho. Você tem que fazer muitas coisas e só sendo um pra falar. Se eu ficar falando aqui, parece que eu tô me vitimando e falando que é um trabalho difícil. Então experimenta ser um. É difícil. Experimenta ser um e ver tudo que envolve ser um criador de conteúdo, que você vai ver que é meio difícil você ter um além, dado que toma muito tempo do seu dia pra ser um criador de conteúdo. Você vive 100% do seu
seu dia 24 horas como criador? Roger Ramos, vocês já viajaram pelo Japão de trem para fazer turismo, férias? Não! Quando a gente trabalhava em fábrica não tinha tempo, 12 horas de trabalho, às vezes folgando só um dia por semana, era impossível fazer viagem de trem para fazer turismo. Agora, trabalhando com o YouTube, a gente, quando viaja, quando tem o dinheiro para viajar, a gente provavelmente vai fazer uma gravação. Então, turismo, férias, só para passear? Não. Antes de trabalhar com o YouTube, a gente já tirou férias, já fez turismo, claro, mas nada de trem, essas coisas não. Gustavo Fabri, a vida no Japão é melhor do que a do Brasil ou pior? Bom, na nossa opinião, é melhor, porque senão a gente não ia estar aqui. Mas aí depende de você, tem que vir aqui, morar um tempinho aqui no Japão para ver se é melhor para você estar aqui ou no Brasil. Tem muita gente que vem pra cá, mas prefere estar no Brasil. Ou muita gente que tem até japonês, viu, gente, que já foi pro Brasil e prefere ficar no Brasil. Gustavo Calori. Ou é Calori? Ou é Calori. Vocês são demais, parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é, vocês trabalham? Poxa vida aí, Gustavo. Aí fica complicado. Você acabou de falar parabéns pelo trabalho. E aí você pergunta, vocês trabalham? Poxa vida. Como se eu não fizesse nada. Como vocês fazem para pagar as despesas de vocês aí no Japão? Nós trabalhamos atualmente como criadores de conteúdo para a internet. Entendam, pessoas. Criador de conteúdo é um trabalho. Por favor, entendam. Enquanto as pessoas não colocarem isso na cabeça, enquanto as pessoas não entenderem isso, o nosso trabalho não vai ser valorizado como deveria ser. Eu entendo a pergunta, eu acredito, Gustavo, que você não quis ser ofensivo, mas eu acho legal falar e comentar sobre isso. Talvez na cabeça de muitas pessoas, não estou dizendo que na sua, hein, Gustavo? Muitas pessoas acham que trabalho é só aquilo que você tem um diploma, e não é bem assim hoje. Podemos trabalhar de várias coisas, de várias formas e continuar gerando, rodando, mexendo a sociedade. Hoje, como criador de conteúdo, a gente faz isso, a gente movimenta a sociedade também. A gente, além de trazer um pouco de entretenimento, a gente tenta trazer também um pouco de conhecimento. Então aqui está o nosso trabalho. Eu tô achando, Logan, que criador de conteúdo é um trabalho novo. Tem aí seus 5, 6, talvez 8 anos de vida. Então eu acho que as pessoas estão se adaptando para poder valorizar isso. Mas como não é assim, youtuber, um trabalho registrado assim, ó, qual a sua, tipo, você vai preencher um cadastro, profissão, aí não tem lá youtuber, entendeu? Daí eu acho que as pessoas, tem algumas pessoas que acham que não é uma profissão, mas é uma profissão, é criador de conteúdo. Acabei de pensar em uma coisa, existem criadores de conteúdo que estragam a plataforma, fazem coisas ruins, como aquela pessoa que veio aqui, aquele criador de conteúdo estrangeiro que veio no Japão e fez umas coisas nada a ver, mostrou pessoas mortas lá da Aokigahara, por exemplo. Saiu pelado, não sei na onde aí. Saiu até no jornal aqui do Japão mostrando esse tipo de criador de conteúdo que não traz coisas boas. Mas da mesma forma que existe o criador bom e o criador ruim, também existe, por exemplo, um médico bom e um médico ruim. Aquele médico que faz tudo do melhor e tem aquilo como o trabalho da vida dele, e aquele que tá lá só pelo dinheiro mesmo, que não tá muito nem aí e até faz coisas erradas no trabalho. Então existem bons funcionários em qualquer trabalho, aqui no YouTube também. Então não deixe de valorizar o criador de conteúdo. Existem bons e ruins, infelizmente. Mas os bons estão aqui também. Kelly/Sandra, fala um pouco sobre a tua alergia. A minha alergia, gente, é uma coisa meio complicada. Eu aprendi a assim, conviver com ela porque desde que eu nasci eu tenho essa alergia. Minha mãe conta histórias de que quando eu era nenenzinha ela já me levava para tratamentos e para ver o que é que eu tinha alergia, o que eu não tinha alergia e tudo mais. Quando eu era criança eu lembro de ter ido várias vezes a muitos hospitais a fazer alguns exames. Quando eu era adolescente eu fui sozinha também. Aqui no Japão adulta também fui várias vezes no hospital. Então uma coisa que eu tenho certeza é que ela nunca irá sumir e eu tenho que aprender a lidar com ela. E outra coisa que eu também fiquei sabendo é que de vários exames, vários resultados, eu tenho alergia a tudo. Eu tenho que dormir bem, eu não posso comer aquilo, não posso beber aquilo, eu tenho que beber isso, eu tenho que comer aquilo, mas gente, não dá, controlar 100% essa alergia não dá. Uma coisa que muita gente não sabe é que a alergia é um defeito genético, então assim, ó, a gente nasce com isso, entendeu? E ela fica ali quietinha. Quando alguma coisa, pá, dá aquele estalo na alergia, vai lá e cutuca ela aparece. A minha, ela é atópica, então ela assim, ó, ela tá presente todo momento. Chamada dermatite atópica, em japonês é Atopi Seihifuen. Muitas coisas que eu faço e que eu às vezes controlo, não é sempre que eu consigo, porque é muita coisa, gente, que piora a minha alergia. Muitas coisas que eu faço, às vezes dão uma aliviada, ela fica assim mais quietinha, sabe? E muitas coisas que eu faço também, às vezes dá um ataque nelas, e daí fica aquela coisa do tipo, eu quero morrer, quero cortar meus dedos, porque isso aqui tá doendo muito.
muito, tá me machucando. Então uma coisa que eu acho que muita gente não entende é que assim, ó, isso daí, Prit, tem cura, não sei quem tinha e não tem mais, não sei o que. Não é que ela não tem mais, gente, ela descobriu uma forma de deixar a alergia dela ali, ó, quietinha, incubadinha, assim, ó. Controlada. Entendeu? Isso, controlada. A minha não deu certo, gente. Então eu fico assim, ó, com ela o tempo todo e daí eu tenho que aprender a fazer algumas coisas assim pra não irritar muito ela e ela também tem que aprender a fazer algumas coisas pra não irritar muito, senão a gente não vive, né? Agora aproveita, Prit, e explica por que você não usa a aliança, porque todo mundo pergunta isso, todo mundo. Ah, é porque assim, ó, quando eu uso algumas coisas nas mãos, esse daqui, ó, essas borrachinhas, isso aqui é elástico de cabelo, viu? Essas borrachinhas aqui, ó, eu uso porque tá vendo que tem uma folga aqui, ó? Então assim, eu lavei a mão, tomei banho, essas coisas, dá pra tirar todos os resíduos daqui e secar direitinho, né? O relógio eu tiro assim, dou aquela secadinha no relógio, na camiseta mesmo e boto o relógio de volta. Agora, a aliança, ela fica bem assim, justinha, então se sobrar um sabonetinho aqui ou ficar muito úmido aqui, a pele acaba irritando. Mesmo a própria aliança, assim, às vezes eu fico com a mão encostada, ou então quando eu vou dormir assim, se ela dá aquela apertadinha, a pele já fica meio assim, né? Tá me irritando. Aí a alergia vai lá e olha aqui, ó. Entendeu? E daí começa a ficar bem irritado aqui a alergia. Então eu não uso assim direto. Eu uso quando eu vou passear, quando eu vou sair, quando tem alguma coisa assim pra fazer, daí eu uso. Mas direto não dá. Angela Keiko, vocês pretendem residir no Japão pra vida toda? Ou pretendem voltar para o Brasil algum dia? Eu pretendo residir no Japão minha vida toda. Eu gosto muito daqui. Mas essa é uma opinião que a gente tem assim, hoje, com a mentalidade de hoje. Não pode dizer assim, tipo, o resto da vida. Porque vai que amanhã algumas coisas mudam e daí suas ideias também mudam. E daí você acaba pensando assim, não, então eu vou pro Brasil porque agora eu quero ir pro Brasil. As coisas mudam, você muda, aqui dentro muda, sua vida muda. Então hoje é assim. Amanhã a gente não sabe. A Bárbara Cristina perguntou várias coisas numa mesma pergunta, no mesmo texto, então vamos lendo e respondendo ao mesmo tempo, hein, gente? Olá, meu nome é Bárbara Cristina, sou do Rio de Janeiro, capital. Lá vai minhas perguntas. Queria saber se é fácil achar comida brasileira, tipo arroz, feijão, farofa. Sim, é fácil achar, principalmente se você mora em uma cidade onde a comunidade brasileira é muito grande. É como se você morasse no bairro da Liberdade aí em São Paulo, sabe? Tem muita coisa japonesa. Então, aqui se você mora numa cidade onde tem uma concentração grande de brasileiros, vai ter vários mercadinhos assim de comidas brasileiras. Se não, você pode comprar hoje pela internet. Tem loja brasileira também de produtos brasileiros pela internet, você compra pela internet. Então, faz a entrega na sua casa. O que vocês sentem mais falta do Brasil além da família? Família e amigos. Os japoneses não gostam de estrangeiros ou é só boato? Eu acho que esse negócio do tipo assim, olha, não gostam de estrangeiros é uma... Como que eu posso falar, gente? Isso tem em todo lugar. É a mesma coisa daquele negócio do suicídio, sabe? Por que os japoneses se suicidam tanto? Por que os japoneses não gostam de estrangeiro? Não é isso, gente. São coisas que estão sendo faladas e tem em todo lugar. Como a gente já comentou, no próprio Brasil, nós brasileiros sofremos preconceito do próprio brasileiro. E também já fomos maltratados pelo próprio brasileiro. Então, assim, não achem que o japonês, ele não gosta de estrangeiro. Tem que ver o que aconteceu também, né? Às vezes a pessoa tá desrespeitando e chegou alguém e fala assim, ó, meu filho, você não pode fazer isso aí. Aí a pessoa, ai, não gosta de mim, só porque eu sou brasileiro. Mas tá fazendo coisa errada, né? Então, né, gente? Então tem várias situações assim. Não pode falar que tipo, ai, por que o japonês não gosta de estrangeiro? Não tem essa não, viu? Porque, ó, com os japoneses, até mesmo aqui perto do bairro, às vezes a gente vai fazer uma caminhadinha, encontra uma senhorinha, um senhorzinho, e eles que vêm puxar assuntos com a gente. Olha pro logo, olha pro cabelo do logo e fala assim, você é da onde, meu filho? Várias vezes. Então, se dá pra lembrar de algum momento que a gente teve algum certo... uma certa discussão com o japonês, dá pra falar de várias e várias vezes que a gente parou com o japonês e conversou também, e a gente desenvolveu uma conversa. Então isso daí é coisa de internet. É, e é aquela coisa que tipo assim, ó, tá em todo lugar, só não tá aqui. Que não existe, né? Vocês gostam de K-pop? Não, eu não. Assim... Além do Japão, já visitou outro país da Ásia? Não, infelizmente não. Eu gostaria muito de visitar vários lugares. O logo eu não sei, ele fica meio assim, né? Mas eu já sou, então eu gostaria sim, mas nunca fomos. Marisa Carvalho, vocês têm costume de assistir a programação da TV japonesa? Não. Se eu tivesse mais tempo, eu assistiria, porque tem vários programas que eu gosto. Uma que eu sigo direitinho assim, ou então deixa a TV ligada direto. Não, a gente não assiste, não. Mas eu não tinha nem esse costume
nem no Brasil. Eu não acompanhava a TV brasileira e aqui no Japão eu só continuei isso. Falando em programação assim brasileira, existem alguns canais que liberam programas no YouTube, né? Que tem a programação certinha, que é autorizado, que é oficial. Então algumas vezes eu entro lá e dou uma assistida. Existem alguns programas que eu assisto sempre, existem alguns programas que eu não assisto. Mas aqui assim, da televisão japonesa, eu não encontrei nenhuma forma de assistir pela internet, porque a gente consome muito a internet. E a gente hoje em dia também assiste as coisas quando dá tempo, né? Então, assim, não tendo na internet, não dá pra assistir. Raiceli Francisco, o que mais demorou para vocês se acostumarem no Japão? Ó, teve bastante joinhas essa pergunta. Tem uma coisa aqui no Japão que eu não me acostumei até hoje e eu acho que eu nunca vou me acostumar, que é o verão aqui. Eu fico derretendo na rua, eu fico morrendo na rua. Como vocês entenderam aí da minha alergia, muito calor faz muito mal pra minha pele, faz muito mal assim pro meu estado inteiro aqui da temperatura do corpo. Eu não sei o que acontece, as químicas começam a mexer e daí a minha alergia fica muito ruim no verão. Então acho que uma coisa que eu nunca vou me acostumar aqui no Japão é o verão. Eu tô até agora pensando, não consegui, assim, chegar a nenhuma resposta, desculpa. Acho que o fato de ter que trabalhar bastante, mais de 8 horas, como foi o costume da gente trabalhar 12 horas, talvez isso seja um costume, que não é só brasileiro que trabalha essa quantidade de horas, não é só estrangeiro, tem japonês que trabalha essa quantidade de horas e até mais do que isso, e é algo que eu não acho correto pra nossa vida. Teve um período que a gente se acostumou bem, a gente trabalhou bastante em fábricas com muitas horas de trabalho. Eu acho que nós, como seres humanos, nos acostumamos com qualquer ambiente que a gente for. A gente tem essa tendência de se acostumar. Só que eu acho que eu não quero me acostumar. Talvez essa seja a minha melhor resposta. Qual é a dificuldade de um estrangeiro sem descendência japonesa conseguir uma moradia? Eu acho que é a mesma dificuldade para qualquer estrangeiro, para qualquer país. Ou para a grande maioria, talvez. Se você não é descendente, você tem que ou estudar ou então trabalhar. Eu acho que esses são os dois caminhos mais rápidos para você ter moradia num país que não seja o seu. Na verdade, isso é um tabu que colocaram e, gente, vocês têm que ir atrás de informação no local certo. Vocês não têm que perguntar pra gente. Tem muita gente que pergunta pra gente como eu faço pra ir pro Japão se eu não sou descendente. Vocês precisam procurar o consulado do país onde vocês querem ir, seja do Japão, seja da Alemanha, seja da França, seja da Itália, de onde for. Vocês têm que procurar esse consulado e pedir informações e falar sobre a sua situação, o que você pode oferecer pro país para ver se você consegue uma forma de entrar lá. Se você é muito novo, se você quer fazer uma faculdade, se você tá estudando, às vezes eles se interessam por isso e falam, olha, se você for por esse programa aqui, ó, a gente tem uma forma aqui de intercâmbio que você vai conseguir, então dá uma olhada aí, dá uma pesquisada, sabe, entendeu? No Japão também é a mesma coisa, você vai lá no consulado, fala a sua situação direitinho, fala o que você gostaria de fazer aqui no Japão e talvez eles vão te aconselhar assim certinho, uma forma que você pode batalhar pra conseguir morar aqui. Eu acho muito legal a gente usar o YouTube pra aprender alguma coisa, pra buscar alguma informação, mas eu acho completamente errado você usar apenas o YouTube para resolver a sua vida. Então, se você quer fazer alguma coisa grande, como mudar para outro país, não vai procurar um YouTuber. Use o YouTuber para aprender alguma coisa, mas vá buscar informação, como a Pri te sugeriu, em algum lugar específico, onde as no pessoas, lugar correto. Isso, onde as pessoas são profissionais e estão capacitadas para atender vocês. Nós não somos profissionais nessa área e não estamos longe de sermos capacitados para responder essas coisas. Um YouTuber não vai levar você para outro país, mas um consulado vai poder dar para você os meios de como conquistar esse objetivo. Mesmo porque é o consulado que vai te dar o visto para vir aqui ou não, ou para outro país. Então, é lá mesmo que você tem que procurar, assim, para saber se você pode ir ou não. Daisy Azevedo, tem algum hábito brasileiro que mesmo estando no Japão há tanto tempo vocês mantêm? E se não fossem youtubers, com o que gostariam de trabalhar aí no Japão? Eu vou responder primeiro com o que vocês gostariam de trabalhar aí no Japão. Eu gostaria de trabalhar com turismo, porque eu gosto bastante dessa parte de comunicação e eu gosto bastante de estudar o Japão, de saber coisas daqui. Então eu acho que seria uma coisa do tipo uma mão lava a outra. Na verdade, quando eu comecei a estudar japonês, eu queria ser aquele tradutor simultâneo, como fala? Eu queria ser essa pessoa, sabe? Por exemplo, assim, ó, o Logan tá falando em português e daí tem um japonês aqui e eu sei falar as duas línguas, o japonês e o português, e daí ele vai falando e eu vou falando ao mesmo tempo. Eu queria ser essa pessoa, mas assim, está um pouco longe das minhas capacidades. É um trabalho muito difícil, exige muita dedicação e eu já não vou me esforçar muito pra isso, então eu acho que não é isso que eu quero. Se eu
pudesse, eu gostaria de trabalhar com jogos. Eu adoro jogos, eu gosto de jogar bastante. De alguma forma, eu gostaria de trabalhar com isso. Mas eu acho que eu sou aberto a qualquer trabalho. Se tiver um trabalho, estiver precisando, eu vou lá e faço. Não tenho problema nenhum contra isso. Porque é aquele negócio que eu comentei no comecinho dos perguntas e respostas. A gente tem que estar aberto a novas experiências. A gente experimenta, é legal, não é? A gente fica ou sai, tanto faz. O negócio é experimentar, ter novas experiências. E sobre o hábito brasileiro que a gente não consegue deixar, eu acredito que seja o nosso café da manhã, que acaba sendo aquela parte mais europeu, assim, um pão, leite, um queijinho, um cafezinho, Isso é uma suco. coisa que eu tava falando com a Peixe esses dias, eu acho que eu já tô bem assim adaptado ao Japão. Então a gente só come o café da manhã desse jeito porque é mais fácil. Porque se já tivesse pronto ali um café da manhã japonês com arroz, misoshiro, lamen, Então, eu comia. Mas é um hábito que você não conseguiu pegar, porque você tem que acordar cedo e fazer essas coisas pra então você dá tomar trabalho. café da manhã. Então você não quer, então é um hábito que você não conseguiu se adaptar. O meu hábito adaptável é o que for mais fácil é melhor. Yasmin Soares, qual será a próxima cor do seu cabelinho, Priti? Amo vocês, beijos. Qual será, Priti? Eu acho que é a mesma que tá aqui, ó, gente, ó, assim. Meio sem cor nas pontas e meio assim rosinha, meio... Na verdade, quando eu pinto, ele fica assim meio roxo. Aí vai saindo a cor e vai ficando esse rosinha meio desbotado. E é assim que eu gosto, é assim que eu deixo. Combinou a luz do fundo. Diz um. Lucas Ladico, não sei. Vocês são casados? Brincadeira. Vocês já pensaram em fazer um vídeo todo em japonês? A gente já tem vídeo todo em japonês no canal, mas faz muito tempo, né? Quando a gente foi entrevistar pessoas que não sabiam falar a língua portuguesa. Então a gente teve que fazer em japonês mesmo, porque inglês aqui, ó, nós dois não dá certo. Com legenda, claro, porque vejo que tem muitos inscritos que acompanham vocês, como eu, são estudantes de japonês. Aí acho que seria legal. Seria bem legal fazer outro vídeo assim, mas tem que ver a oportunidade, né? Tem que saber se a outra pessoa sabe falar o idioma japonês também e qual que vai ser o assunto. Por exemplo, se for o assunto relacionado à medicina, essas coisas assim, política, gente, não vai dar. Agora, se for situações do dia a dia, coisas assim, mais básicas, né? Dá pra fazer um vídeo sim. Adoro vocês e os canais, os 3. Obrigada por acompanhar os nossos 3 canais. E como você pode ver, o Logan está apressado para ler a próxima pergunta, porque já roubou o celular da minha mãe. Edmar Oliveira, eu não lembro de ter visto um vídeo sobre as praias do Japão. Praia? Deve ser praias. Como são? Os japoneses não têm muito costume de ir pra praia? Ah, é praia. Não tem tanta praia como no Brasil. Embora o Japão seja uma ilha, não é como o Brasil que tem tipo o litoral inteiro de praia. Aqui tem muitas pedras e rochas, então tem praias em locais específicos. Mas os japoneses vão sim em praias. Nós somos brasileiros que não vamos para a praia. Por quê? Porque a Pri tem alergia, então a gente não pode ir muito assim na praia. Pera aí, vamos consertar um negócio aqui. A gente já foi muito em praia aqui no Japão, mas eu não suporto o verão daqui. O meu corpinho não se adaptou, quer dizer, a minha alergia não se adaptou com o verão aqui. Então eu não consigo ir muito em praias. No Brasil, eu ia direto. Eu adoro praia. Na verdade, se eu pudesse, eu ia diretão assim na praia. Aí eu já tentei ir na praia aqui no Japão em outras épocas. Tipo, um pouquinho quando tá terminando o verão ou quando tá começando assim o verão, que não tá tão quente. Mas não dá, gente. Aqui nas praias do Japão, se não for exatamente no verãozão, naquela época, tá cheio de água-viva. E não sei se vocês já viram matéria sobre isso. As água-viva daqui é monstro e é muita água-viva, gente. Não dá pra entrar na água. Eu já peguei uma na mão, pegando ela ao contrário, porque aí não queima, né? O que queima é os tentáculos. Aí eu peguei assim uma na mão, assim, bonitinha. Teve uma época que a gente foi na praia que não era verãozão. Aí a gente olhou e falou assim, não tem muita água-viva. Parece que não tem. Aí a gente entrou e começou a sentir uns formigamentos assim. Era umas água-viva vermelhinha, tão pequenininha. Como elas eram meio vermelhinha, não dava pra ver muito bem, porque o fundo do mar, ele é escuro, né? Então ela era meio vermelhinha, assim, meio escurinha. Não dá pra ver direito. Não é igual aquelas brancas transparentes que dá pra você ver bem, né? Parece uma balinha voando na água, assim. Gabriela Alexandre. É verdade que se o transporte público entra em greve, ao invés de os motoristas não trabalharem, eles simplesmente param de cobrar a passagem, assim só o governo, no caso, tem perdas e a população não? Vi isso em um post no Face. Observação. O canal é muito legal. Manda um beijo pra minha pequena Nicole, que ama ver os vídeos. Um beijo, pequena Nicole. Esse tipo de coisa que a gente comenta pra vocês não fazerem e não tomarem como padrão. Saiu uma postagem e aí as pessoas imaginam que o Japão inteiro funciona desse jeito. E não é desse jeito que as coisas funcionam.
falando. Realmente aconteceu isso, foi uma coisa específica, numa cidade específica, numa situação específica. Não quer dizer que toda a greve do Japão acontece dessa forma. Não tratem as coisas como padrões para julgar o país que vocês ainda não conhecem por falta de oportunidade, porque fazendo isso dá muito erro. Vocês acreditam em coisas que nem sempre é verdade. Rodrigo GP. Minha dúvida é, como os brasileiros são tratados aí no Japão? Porque a maioria que foi morar no Japão diz que brasileiros não são bem tratados. Tá aqui outra pergunta que generaliza de uma forma que não é verdade. Quando eu li isso daqui, porque a maioria que foi morar no Japão diz isso. A maioria quem? Quantas pessoas falaram isso? Olha que pelos números que o Logan deu a pesquisada lá do tanto de brasileiros que moram aqui, são mais de 100 mil brasileiros, hein? Quer dizer que mais de 100 mil brasileiros que estão aqui acham que brasileiros não são bem tratados? Eu duvido muito disso. É importante você nunca pegar essas informações e generalizar. Nós já fomos maltratados por alguns japoneses, mas também já fomos muito bem tratados por outros japoneses. Nós, como brasileiros, já fomos maltratados por brasileiros e já fomos muito bem tratados por outros brasileiros. Isso acontece em qualquer país. Então não acha que tem isso aqui no Japão ou que é específico. É aquele negócio do preconceito, do suicídio que a gente comentou. Acontece alguma coisa e transformam em padrão. E não é assim que a vida funciona, não é assim que o Japão é, não é assim que o Brasil é, não é assim que nenhum lugar do mundo é. Isso, tirem esse estereótipo da mente de vocês. É a melhor coisa que você pode fazer pra sua vida. E essas foram as perguntas do Japão Nosso de Cada Dia Responde. Eu acho que em uma conclusão geral, assim, Logan, nós podemos tirar várias coisas boas, como, por exemplo, não ter esse estereótipo, não só do Brasil, não só do Japão, não só de qualquer país do mundo. Não crie estereótipos das pessoas. Em algum momento na vida você pode falhar e acabar criando um estereótipo. É comum, a gente erra, nós somos seres humanos, a gente vai errar em algum momento, vai falhar em algum momento. Mas sempre que você puder refletir, pensar para se tornar uma pessoa melhor, isso é legal. E isso de tirar estereótipo é uma coisa muito importante que você pode fazer como pessoa. Existem pessoas boas e ruins no mundo inteiro, independente da nacionalidade, independente da raça, independente da etnia, independente de qualquer coisa. Estou complicado falar a palavra independente. Mas uma coisa que eu acho que vocês fizeram e fizeram muito bem é perguntar para outras pessoas para ver se isso é verdade ou não, ao invés de só falar, olha, é isso aqui, e aí, fala sobre, entendeu? Não, vocês chegaram e perguntaram se é verdade ou se não é verdade, se é assim ou se não é assim. Isso é muito bom, isso é sempre bom, sempre dar uma pesquisada, sempre dar uma olhada. Se alguém algum dia falar assim pra você, não faz essa pergunta que é uma pergunta idiota, ou você achar que você não deve fazer essa pergunta porque a pergunta parece idiota. Não existe pergunta idiota. Toda pergunta é uma boa pergunta. O que é idiota é ficar calado e ficar com a dúvida. Então perguntem, independente da pergunta, porque você vai ter uma resposta e você vai aprender alguma coisa. Ficar calado a gente não aprende nada. Então, muito obrigado para todos vocês que mandaram as suas perguntas para o Japão Nosso de Cada Dia Responde de hoje. E me desculpem se você foi uma pessoa que mandou a sua pergunta e ela não foi respondida. Dá uma olhadinha também nos outros vídeos de perguntas e respostas. Às vezes a gente não escolheu a sua pergunta porque ela já foi respondida em outro vídeo de perguntas e respostas. E se você também quiser saber outras coisas que não foram perguntados e respondidos aqui, também clique aqui na letrinha aí que tem vários outros vídeos de perguntas e respostas. E o mais importante desses vídeos de perguntas e respostas, se você se ofendeu, se alguma coisa que você ouviu não soou bom pra você, no seu ouvido, você não entendeu, por favor escreva nos comentários, porque a gente pode sempre conversar educadamente e resolver qualquer situação com educação. Então esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye! E se você assistiu o vídeo até aqui, até o final, comenta aí embaixo, hashtag #IamSurvivor. É isso? É mais fácil colocar hashtag Tinho. Comenta aí embaixo, hashtag Tinho. Não esquece de dar o like, hein?